Grandioso e soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, privilégio que o Senhor nos dá de o Espírito Santo nos trazer na primeira hora do dia para ouvirmos a Tua voz, para nos relacionar com a Tua palavra, que é o próprio Jesus. Jesus é o Verbo encarnado que viveu entre nós. Que privilégio, Pai. Abençoe todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que priorizam o Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça recaia sobre eles e que a iluminação maravilhosa do Espírito Santo seja uma realidade em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos e já agradecemos. Amém. Bom, amados, Gênesis capítulo 4, na linguagem de hoje, Caim e Abel. Adão teve relações com Eva e a sua mulher ficou grávida. Eva deu à luz um filho e então disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, ou seja, o Altíssimo, tive um homem. E ela então pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender nesses dois únicos versos é, primeiro, Deus não está interessado em nos revelar o tempo, datas. Não existe datas, não existe tempo no sentido de dizer quando aconteceu. Por exemplo, não sabemos quanto tempo depois da expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. E por uma razão muito simples. Quando você percebe que no verso 1 ela teve um filho e depois no verso 2 teve um outro segundo filho, do verso 1 ao verso 2, quantos anos tiveram aí? E aí no próprio verso 2, diz que Abel era pastor e o Caim já era agricultor. Entende a velocidade do tempo bíblico? Então veja, não se preocupe com o tempo. A outra coisa, detalhe destes dois versos é: Caim e Abel não foram os únicos filhos de Adão e Eva. A Bíblia também não diz se foram os primeiros ou segundo, ou terceiro ou quarto. Não diz, não revela isso. Muito pelo contrário, nós vamos ver no capítulo 5 que Adão teve filhos e filhas. Tá bom? Então, continuando o texto, depois de ter Abel e Caim, já os dois já são adultos, o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. Então, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, ou seja, as primícias do rebanho, Matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor então ficou muito contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Olha só o detalhe aqui, eu vou só terminar de ler o texto, Caim ficou furioso com isso, fechou a cara, ou seja, ficou irado, e então o Senhor disse: por que você está com raiva, Caim? Por que você anda assim carrancudo, Então eu vou voltar aqui para o verso 5, tá bom? Para nós entendermos duas classes de pessoas que vivem neste planeta. Duas. Aqueles que servem a Deus como Deus pede e aqueles que não servem a Deus, porque servem do jeito que querem, do jeito que pensam e querem que Deus engula a sua oferta, querem que Deus engula a sua adoração do jeito que eles querem apresentar, tá bom? Então, duas classes de pessoas, os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. Por que uma oferta deveria ser, neste caso aqui, de animal? Porque representava Jesus, representava o Cristo que um dia viria, o descendente da mulher, que destruiria e pisaria a cabeça da serpente. E no caso de Caim, Caim ofereceu
o fruto das suas mãos, fruto do seu trabalho. Isto aqui, queridos, são duas alegorias: salvação pela graça, salvação por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e salvação pelas obras, salvação por atos meritórios, salvação por indulgências, entende? As pessoas querendo agradar a Deus, querendo pagar a Deus ou comprar a Deus para que Ele faça alguma coisa ou aceite a adoração, entendeu? Então, por isso que é muito interessante, Deus simplesmente rejeitou a de Caim, claro, porque não era o que representava Cristo. Cristo não seria uma melancia, uma abóbora, um abacaxi, desculpa, abóbora, né? Uma leguminosa não vale aqui, né? Então, veja, as frutas não representavam o Cordeiro de Deus no futuro, tá bom? A outra coisa muito interessante é que o Caim ficou com raiva porque a oferta dele não foi aceita. Agora, qual é a razão dele ficar com raiva de Abel? O que Abel fez com ele? Nada. Então essa é a outra característica daqueles que vivem neste planeta. As pessoas têm ódio, têm raiva dos filhos de Deus. Os filhos de Deus apenas adoram a Deus e buscam falar do amor, graça e misericórdia de Deus. Entende? Nada mais que isso. As pessoas têm raiva porque elas não querem nada com Deus e aí fica com raiva daqueles que querem. Entende? Muito bem. Então, olha só. 2 grupos apenas, queridos. Não existe uma terceira via, uma terceira igreja. É só 2. A igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. A religião que é de Deus e a religião que não é de Deus. Tá bom? O verso 7, então, nós continuamos o texto dizendo, Deus falando com o Caim. Olha, o Caim, se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. E ele quer dominar você, Caim, mas você precisa vencê-lo. Então, queridos, o pecado jaz à porta, minha e sua. E eu e você precisamos vencê-lo. Vencer o eu, vencer o mundo, vencer Satanás e seus anjos. Verso 8. Aí então Caim disse para Abel, seu irmão: Abel, vamos até o campo. E quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. É interessante, Você faz a pergunta por quê? Lá em Tiago, lá no Novo Testamento, diz por que Caim matou Abel, porque as suas obras, as obras de Caim eram más. Por isso ele matou o seu irmão, pelas próprias obras más que ele tinha, Coitado do Abel, não tinha nenhum, problema com o seu irmão. Bom, mais tarde então, claro, o Senhor Deus, o Altíssimo, perguntou para o Caim: onde está Abel, o seu irmão? Queridos, para pensar de novo. Onde estás, Adão? Onde estás? A pergunta não era para Deus, era para o Adão. A mesma coisa aqui. Onde está o teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Era uma pergunta para o Caim reflexionar. Pois é, meu irmão, coitado, o que ele fez, para estar agora morto dentro, do túmulo. Então, ele responde: eu não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Então Deus disse: olha, por que você fez isso, Caim? Olha, da terra o sangue do teu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. E quando você preparar a terra para plantar, ela não vai mais produzir nada para você. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim então disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje o Senhor está me expulsando desta terra. Eu terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor então respondeu:
Isso não vai acontecer, Caim, pois se alguém matar você, será mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. E em seguida, então, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod. Esta região fica ao oriente do Éden, ou seja, o lado leste, onde nasce o sol. É muito interessante esse detalhe. Então veja, queridos, o lado leste, né? O sol, o venerável dia do sol. Te lembra alguma coisa? Pois é, dia 7 de março 321, foi feita uma mudança dentro do cristianismo para se adorar o sol, primeiro dia da semana, o domingo no Brasil. Entende? Pois é, e para onde foi o Caim? Exatamente para o nascente do sol, né? É muito interessante isso aqui. Bom, os descendentes de Caim. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram então o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Outra coisa interessante, Deus não tinha interesse nenhum que os seres humanos construíssem cidades, porque Ele queria que crescessem e multiplicassem sobre a terra. Cidade ocorre ajuntamento, entendeu? Então, o primeiro construtor de cidades, contrariando a ordem de Deus, foi Caim. Enoque, então, diz o verso 18, Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Mejuael, e que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. A Ada teve um filho, chamado de Jabal, que foi o antepassado daqueles que criam gado e vivem em tendas, em barracas, cabanas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Então daí surge, os músicos. É interessante também que, continua o texto, Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e também objetos de ferro. E Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. E certo dia Lameque disse assim para as suas 2 mulheres, Ada e Zilá: olha, me escutem, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu vou dizer. Eu matei um homem porque ele me feriu. Eu matei um moço porque me machucou. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Então veja, que coisa terrível aquilo que Deus disse, certamente morrerás. A maldade do homem, se espalhando. 7 hienos. Então, Adão e Eva tiveram outro filho, e ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele então o nome de Sete. Sete foi pai de um filho e o chamou Enos. Foi neste tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Ou seja, Senhor com letra maiúscula é o alto incriado. Capítulo 5. Os descendentes de Adão. Se você der uma olhadinha lá em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, você também vai ver essa lista, tá? Bom, esta é a lista daqueles descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou. E lhes deu então o nome de humanidade. E com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, pôs nele o nome de Sete. Depois, então, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E então, diz o texto que Adão morreu.
com 930 anos de idade. Muito bem, aqui aprendemos alguma coisa também muito interessante, né? A questão do Adão e Eva terem filhos e filhas. Ele foi pai de outros filhos e filhas. Aí você se pergunta, né? Como é uma pergunta que normalmente todo ano as pessoas me fazem. Adão teve a Caim e Abel. O Caim matou Abel. Com quem Caim casou? É uma pergunta muito interessante. Só que a resposta é mais simples ainda. Primeiro, quando a gente lê o capítulo 4, verso 1 e 2, eu já explico. Deus não está preocupado com data. Deus não conta tudo. Por exemplo, Deus não diz todos os nomes de Adão e Eva. Não diz. Ele disse o nome de Caim, o nome de Abel e o nome de Sete, né? E aí a gente depreende que esses três personagens, eles fazem parte do plano da salvação, porque a Bíblia está interessada em apresentar o plano de Deus para a salvação da raça humana e não explicar tudo. A Bíblia não explica tudo. Então, queridos, quando você faz a pergunta, ora, com quem o Caim casou, no sentido de se só teve Caim e Abel. Então, abra os olhos para o capítulo 5, que Adão teve filhos e filhas, e eles casavam entre si. Eles eram para crescer e multiplicar, essa era a ordem de Deus, entendeu? Irmão com irmã, depois primo com prima, e sucessivamente. Caim possivelmente tenha casado ou com uma irmã ou com uma prima, entende? Então é bem simples a Bíblia assim, quando a gente busca entender o texto e entender o que Deus tem interesse em nos revelar, o plano da salvação, e não contar minúcias, como por exemplo, quanto tempo depois de Adão ter sido expulso do Éden teve Caim e Abel? Não sabemos. Quanto tempo depois que teve Caim e Abel que nasceu Sete? Também não temos. Quando foi que Adão teve filhos e filhas? Deus não está preocupado em apresentar isso. Ele está preocupado em apresentar o plano da salvação. Caim e Abel representando evidentemente os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus, os que obedecem a Deus, os que não obedecem a Deus, e Sete dizendo aqui que quando Sete nasceu e cresceu, começou a invocar o nome do Senhor na Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Então veja, o verso 5 diz assim: quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Isto não significa que o Sete só teve seu filho Enos único depois de 105 anos, entendeu? Então, aqui está simplesmente dizendo que quando ele fez 105 anos, nasceu um filho que ele colocou o nome de Enos, Mas antes disso, com certeza, ele teve também muitos filhos e filhas, Porque imagine, um povo saudável, uma raça saudável, porque apesar do pecado, eles eram, vieram de uma, vamos dizer assim, de uma origem perfeita, pura. Adão e Eva vieram de uma perfeição fantástica, Se Adão e Eva não tivessem uma saúde de ferro, hoje a humanidade já estaria extinta. A energia que Adão e Eva passaram para o resto da humanidade para chegar até nós é muito poderosa, entende? Por isso que o gênero humano, apesar de decrescer em tamanho e em anos de vida, ainda mantém um vigor extraordinário. Bom, então é para a gente entender. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Então tu já imaginou quantos filhos e filhas ele não teve? A Bíblia não diz, Então, quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã.
Ou seja, não significa que foi Cainã o único filho dele, né, durante esses 90 anos. Simplesmente diz que quando completou 90 anos, ele teve Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas, que não menciona nome, não diz a idade, entende? E morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos, ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos de idade, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos, ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Uma pergunta curiosa também que o pessoal faz, né? Esses 930 anos que o Adão viveu, será que era mesmo o calendário nosso? Né? Anos de 365 dias, meses de 30 dias? Sim, querido, mesmo. Entende? É que as pessoas parecem que ficam assim, né? Como se Deus fosse um Deus que criasse coisas já deterioradas. Não. Deus criou seres humanos fortes, poderosos para viver eternamente. E por isso eles tinham uma saúde, né, uma longevidade extraordinária. Bom, verso 18. Jared tinha 162 anos de idade quando seu filho Enoque nasceu. Então veja, 162 anos de idade e ainda era fértil, né? Tinha filhos. Tá bom? E a mulher também, né? Aqui, inclusive, não fala o nome das mulheres, né? Depois disso, Jared viveu mais 800 anos e ele foi pai de outros filhos e filhas. Tão curioso é que quando é mencionado o nome de uma mulher, né, de uma esposa de algum personagem bíblica, tem um significado, tem uma razão. Ela faz parte, então, do processo do plano maravilhoso de salvação, tá bom? Então, depois disso, né, ele viveu 800 anos, ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. E quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Só para ter uma ideia, Matusalém chegou a construir a arca de Noé, né? De tão, vamos dizer assim, de tão longevo que foi Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Depois disso, Enoque viveu em comunhão assim com Deus durante 300 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, que inclusive não é mencionado o nome. Enoque viveu 360 anos, ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia ele desapareceu, porque Deus o levou para si. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. E depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. É o homem que mais viveu, tá bom? Matusalém, né? Então, ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com quantos anos? 969 anos de idade. Foi o homem mais velho, quase 1000 anos ele chegou, né, a viver. Então, quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é tão pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque então pôs o nome dele de Noé. E depois então disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Bom, vamos então para o nosso último capítulo de hoje, o capítulo 6. Né? Então, o capítulo 6 de Gênesis começa assim: a maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, né?
Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas e então escolheram as que elas quiseram, né? Que eles quiseram, e casaram com elas. Aí o Senhor Deus então disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois eles são mortais. Vou falar de novo, né? Porque tem uns imortalistas aí que defendem a doutrina do diabo, a doutrina satânica do diabo, certamente não morrerás, né? Pessoas que fazem parte da igreja deles, né? Vai morrer e vai para o céu direto, vai para o paraíso. Mas pessoas que não são da igreja deles, da mesma fé, vai para o inferno, entendeu? Ou seja, são imortais, pecadores e imortais bons, pessoas boas. Não importa se é bom ou se é ruim, se tornaram imortais. Você entendeu que doutrina mais satânica é essa? Só Deus é imortal, né? E o diabo, então, colocou na cabeça dos, né, filhos do diabo, né, para pregar que existe imortalidade da alma. Entendeu, amado? Então, essa doutrina satânica tem que ser rebatida, sim, por todos aqueles que estudam a Bíblia, né? Porque o diabo não venceu Deus, o mal não vencerá Deus, ele não se tornará como Deus, imortal, como diz 1 Timóteo, né, capítulo 1, 17, e 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, só Deus possui a imortalidade. Beleza? Muito bem. Então, os homens são mortais. De agora em diante, disse Deus, eles não viverão mais do que 120 anos. Opa, olha aí que diminuição tremenda, né? De quase 1000 anos para 120 anos, né? Então, a outra coisa interessante que tem uma narrativa, né, das testemunhas de Jeová, que diz que anjos aqui, né? Porque aí eles traduzem, né, esses aqui filhos de Deus como se fossem os anjos, entende? Tiveram sexo com, né, mulheres humanas e tiveram filhos aí misturado anjo com seres humanos. Querido, olha a simplicidade do texto. Você precisa ouvir Jesus. O que Jesus disse? Na ressurreição nem se casem, nem se dão em casamento, serão como os anjos no céu. Em outras palavras, os anjos não têm sexo, os anjos não procriam. Entende, querido? Então essa narrativa satânica também, de dizer que anjos, né, tiveram sexo com seres humanos, é coisa do diabo mesmo, né? Muito bem, então aqui está se falando descendentes de Caim casaram com descendentes de Sete, os filhos de Deus que louvavam a Deus, os filhos e filhas de Deus que honravam a Deus e tinham Deus como Criador, e os demais não eram chamados filhos de Deus, eram chamados filhos dos homens, tá bom? E isso nós vamos ver inclusive mais adiante. Bom, vamos lá, né? Continuando a nossa leitura, né? Havia visto o verso 4, tá? Havia gigantes na terra, né? Os Enanquins, né? Que daí onde vem os filisteus, né? Até o Golias aí. Então havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos, né? Pois é, entendeu por que essa mistura vai trazer Golias, né? Inimigo do povo de Deus? Então, filhos de Deus casando com filhos do mundo aí, né? Do homem. Por isso essa divisão aqui, não significando que é anjo que tem sexo com seres humanos, tá bom? Então esses gigantes foram os heróis. Verso 5, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que o pensamento, né, era continuamente mal em fazer coisas erradas, Deus ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração assim tão pesado, que disse: eu vou fazer desaparecer da terra essa gente que eu criei, e também todos os animais, os seres que arrastam assim pelo chão, e as aves, pois eu estou muito triste porque os criei. Então veja, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus tem sentimentos humanos? Isso aqui é para nós entendermos, né, aquilo que Deus planejava. Deus iria destruir o mal porque estava se proliferando de uma tal maneira tão gigantesca,
queria destruir a raça humana em pouco tempo. E ele, para preservar, entendeu? A raça humana que ele havia criado, né? Ele vai então preservar aqueles que são fiéis. Então, Deus não fica triste, Deus não chora, e são sentimentos humanos. Então, claro que quando Moisés escreve o livro de Gênesis, Moisés é um ser humano e ele tinha que colocar características em Deus, assim como eu e você colocamos, né? Mas e Deus? Tem perna, braço, pau? É muito interessante que até ouvi um debate, né? Quando alguém disse, né, que Deus escreveu lá no Monte Horebe, no Monte Sinai, que Deus escreveu as tábuas de pedra, né, com o dedo de Deus. Aí um padre, né, disse assim: olha, Deus não tem dedo. Entende, querido? Então, os seres humanos querem definir e dizer aquilo que é e que não é na Bíblia. Ora, se a Bíblia diz que Deus escreveu, né, as 2 tábuas de pedra com o dedo dele, por que eu vou desmentir Deus? Entende? Então é a mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer desaparecer os seres humanos porque eu estou triste. Ora, esse sentimento de tristeza é humano. Deus não... Ele... É só você pensar o seguinte: ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele já sabia de todo o processo, ele vive num mundo infinito, ou seja, ele tem a capacidade de enxergar o futuro, presente, né, e passado ao mesmo tempo. E isso a gente não consegue entender, né? Ou nossa mente não consegue. Então, tira da cabeça esse negócio que Deus ficou triste, que Deus chora, né? Isso é só um sentimento humano, uma maneira da gente poder entender, né, a maneira como Deus vai agir para a proteção da própria humanidade. Mas o Senhor então disse, né, Deus, eu aprovava o que Noé fazia. Então, ou seja, Deus viu que não era justo diante dele. E aí a arca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem assim direito e sempre obedecia a Deus. Então veja que aqui é bem definido a história de Noé, com 3 filhos. Tanto é que aqui não vai dizer que ele teve filhos e filhas, só teve 3, Sem, Cã e Jafé. Ele não teve nenhuma filha. Tá bom? Tá bom? Muito bem. Noé era um homem direito, sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. E para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus então olhou para o mundo, viu que o mundo estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse então para Noé, o único que ele viu que era justo: olha, Noé, eu resolvi acabar com todos os seres humanos, eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois ela está cheia de violência. Então pegue madeira boa, sim, madeira de gofer, né, e construa para você um grande barco, uma grande arca, né? E assim então faça divisões nela, né? Tape todos os buracos, né, entre as madeiras com pinche, por dentro e por fora, ou seja, betume, né? Betume ela. E as medidas serão as seguintes, olha só, aí Deus é o arquiteto, né? E o Noé vai ser o construtor. Então, 133 metros de comprimento, por 2 de largura, né? Por 13 de altura. E faça aí, claro, uma cobertura para a arca. E deixe então, né? Deixe então assim um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura e construa 3 andares, um barco com 3 andares, e ponha então uma porta num dos lados do barco. Eu vou mandar um dilúvio, e esse dilúvio vai cobrir toda a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, e tudo o que há na terra morrerá. Então, ou seja, na porção seca, né? Porque nos mares, rios e lagos, né, a água não vai matar aqueles ali, a não ser soterrado, né, as madeiras e as pedras que com certeza no dilúvio foram arrojadas por todos os lados. Mas com você, Noé, eu vou fazer uma aliança. Portanto, você deverá entrar na arca, ou seja, na barca, e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras também. Leve para dentro da barca, né, um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves e de todas os animais, né,
de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos, né? Só lá no capítulo 7 é que nós vamos ver que Deus ele fez uma diferença entre animais limpos e animais imundos, que a narrativa protestante, também católica, é de dizer que todos os animais nós podemos comer. Mentira! A narrativa é falsa, porque o próprio Deus, quando mandou Noé, colocar os animais na arca, ele colocou 7 pares de animais limpos e apenas apenas um parzinho, ou seja, um casal, de macho e fêmea, de animais imundos. E ainda não tinha, os levitas, não tinha Moisés, não existia nenhuma tribo de Israel. Então, para dizer que negócio de carne de porco é coisa de judeu. Então, queridos, narrativas que você vai destruindo no livro de Gênesis, tá bom? Bom, verso 21, vamos terminar o capítulo 6. Olha, ajunte, o Noé, e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham que comer na arca, no barco, E Noé então fez tudinho conforme Deus havia mandado. E a gente termina a nossa leitura de hoje aqui. Tá bom, queridos? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vamos entrar em contato. Pode vir no meu PV, que a gente troca ideias, tá bom? E quem sabe você tem mais informação e conhecimento e eu vou aprender com você. Então um abraço e até amanhã, se Deus quiser.